Você quer aprender a escutar o conselho de Deus? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Porque tem muitas situações que a gente precisa do conselho perfeito, aquele conselho que vai te levar para tomar a melhor decisão. E às vezes a gente fica até meio perdido, sem saber o que fazer. Às vezes a gente pede conselho até para pessoas que não dão o melhor conselho pra gente e a gente fica pensando, como seria tão bom se Deus pudesse me dar essa resposta de uma forma clara sobre o que eu devo fazer. E a verdade é que você tem acesso a isso. Você tem acesso à resposta de Deus. Quando Jesus Cristo morre na cruz, ele quebra essa barreira que existe entre nós, que existia entre nós e Deus. A gente tem acesso, o véu é rasgado, a gente tem acesso a conversar com Deus. Antigamente eram os profetas que recebiam essa palavra de Deus e passavam para as pessoas, mas hoje você tem acesso a conversar com Deus, pedir o conselho dele. E a Bíblia fala que todo mundo que pede sabedoria, Deus dá, porque ele quer que você tenha a sabedoria do alto, a sabedoria que vem dele. Então, como que você vai fazer quando você precisa de um conselho de Deus e você precisa acessar essa resposta? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é desenvolver a sua sensibilidade espiritual. Você já viu muitas pessoas falando assim, Deus nunca falou comigo. E a verdade é que isso não é verdade, porque Deus fala com todo mundo o tempo todo. Mas algumas pessoas têm sensibilidade para entender, outras pessoas estão insensíveis. E é como se fosse uma escama nos olhos, uma escama nos ouvidos, que não permite que você veja e nem escute. E para que você faça cair essa membrana, essa sujeira que tem nos seus olhos e nos seus ouvidos, você precisa limpar isso. E para limpar isso, só tem uma forma, é você buscar a Deus em oração e lendo a palavra. E não tem outra forma. Às vezes a gente quer uma forma mais fácil, mais rápida, e não existe essa forma fácil e rápida, porque para você acessar Deus, você precisa pagar o preço de mostrar que você quer, porque é tão ruim, né, quando você tá num relacionamento com alguém que a pessoa, ela só te procura por interesse, ela só procura quando ela precisa, ela não gasta tempo com você, você chama ela para sair, ela não vai, você chama ela para ir na sua casa, ela não vai, ela não te convida para nada também. Esse tipo de relacionamento nem nós queremos, nem nós nos dispusemos a ter um relacionamento com uma pessoa assim. Imagina Deus, Deus que fez tudo, que te dá tudo, que é perfeito, que é santo, para que você se achegue a Deus, e existe uma forma certa para se achegar. E isso é uma coisa que o mundo está perdendo hoje, a noção de que quando você vai se achegar a Deus, existe a forma certa, existe um jeito certo para isso, não é de qualquer jeito. Quando o Moisés ele vai conversar com Deus, Deus fala, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque esse lugar que você está é santo. E muitas vezes a gente quer achegar a Deus de qualquer jeito. De qualquer forma, a gente quer que Deus fale rápido, que seja do nosso jeito. E não é assim. Quando você for se achegar a Deus, você tem que ir para o secreto. O secreto é o lugar silencioso onde estará só você e Deus. E ali você vai meditar na palavra dele. Então, você vai abrir a Bíblia, você vai ler uma passagem bíblica, pode escolher qualquer passagem bíblica, medite nela. Fique ali gastando tempo lendo, refletindo nas palavras. E aí depois você vai orar. Fecha os olhos e fala, Senhor, me esvazie de mim e me enche do Senhor. E aí você vai procurar deixar a sua mente o mais limpa possível para você escutar a voz de Deus. Então muitas vezes a gente assiste tanta coisa no dia, né? A gente tá no Instagram, no YouTube, e a gente acaba tendo muita informação. E aquilo no final do dia, ela fica rondando a nossa mente. Você fecha os olhos, você vê aquilo que você assistiu. Você fecha os olhos, você lembra daquele vídeo que você viu. E o que a gente precisa? Se desintoxicar disso. Porque quando a mente está cheia disso, a gente não consegue escutar a voz de Deus. A gente está insensível. Então você vai fechar os olhos e vai meditar em Deus. Você vai pensar em Deus, foca nele. E aí você fala os seus problemas para o Senhor. Meu Deus, eu tô com essa situação, eu preciso fazer essa decisão e eu não sei se essa decisão é melhor para mim.
O Senhor pode me mostrar agora na minha mente, no meu coração, o que eu preciso fazer? A Bíblia fala que Josué, quando ele queria conversar com Deus, ele ia num lugar chamado Tenda do Encontro, que era uma tenda separada ali do arraial, onde ele ia orar, onde ele ia falar com Deus. Você precisa ter a sua tenda do encontro aí na sua casa. Você tem esse lugar? Pode ser um quarto, pode ser um cantinho específico, tem um horário específico. Ah, é o horário que as crianças estão dormindo. Ah, é o horário que eu chego em casa do trabalho. É o horário depois da janta. É ali no cantinho da garagem, sabe? Você precisa ter a tua tenda do encontro. E Josué, ele não falava com Deus assim, aleatório. Ele ia lá nesse lugar. Sabe o que isso indica? Que a gente precisa tirar esse tempo. E Deus fala, você pode acreditar, Deus fala, Deus responde. Eu já tive muitas experiências em que eu pedi um conselho para Deus, eu parei, eu meditei e Ele me trouxe a resposta. Porque às vezes a gente quer uma coisa assim, a gente quer que quando for a resposta de Deus, seja uma coisa assim, mirabolante, que vem um anjo voando, abra um papelzinho na sua frente e diga, eis a resposta, você tem que ir para este lugar. E não necessariamente é assim. Muitas vezes Deus vai falar no seu interior, no seu coração, e Ele vai te dar a paz de que aquilo que Ele está falando é o que você precisa para a sua vida. Então a gente precisa parar, assim, quando acontece uma coisa ruim, de correr no telefone para ligar para alguém para falar sobre aquilo. A gente precisa meditar em Deus e crer que a resposta dele é o melhor, porque às vezes o que Ele vai te falar nem sempre é algo assim que é comum. Às vezes, assim, parece que o óbvio é você ir para aquele lugar, mas às vezes Deus fala, não, vai por aqui. E aí você vai falar para as pessoas e elas vão dizer, mas não, isso é loucura, isso não vai dar certo, como é que você vai por aqui se todo mundo está indo para lá? E você tem que fazer o que Deus mandou você fazer. Você tem que crer que Deus está contigo, que Ele te responde, que Ele cuida de você, que Ele quer o melhor para você. Então você vai meditar na palavra de Deus. E é claro, no conselho da multidão, a gente alcança a sabedoria também. Só que assim, a multidão certa, tá? É a pessoa, você vai procurar, se você quiser procurar conselho de alguém, você vai procurar conselho em alguém que busca a Deus também. Alguém que gasta tempo em oração, alguém que gasta tempo lendo a palavra. Então, quando a Bíblia fala que procurar conselho nas outras pessoas também é uma coisa boa, ela está falando que essas outras pessoas são pessoas que buscam a Deus. Não é qualquer pessoa. Então, você confia que essa pessoa que você está buscando um conselho é uma pessoa que busca a Deus? Então, a melhor coisa é você ir direto na fonte. Vai direto em Deus. Vai lá e pede, Senhor, o que eu preciso fazer? E para e espera. Ah, você não sentiu nada? Vai no dia seguinte, faz de novo. Não sentir nada, vai no dia seguinte, faz de novo. Insiste. A Bíblia fala, batei, batei e abri-se-vos-á. Então você tem que bater. É uma chave que eu estou te dando aqui. É um mistério de Deus. Que Deus, Ele quer ver o tanto que você deseja isso. E às vezes Ele vai fazer você procurá-lo algumas vezes, talvez mais de uma vez, que você insista na resposta. E assim, cuida para você não, porque Deus demorou para dar resposta, para você já sair correndo fazer o que precisa fazer. Isso é um perigo. Então você vai buscar a resposta de Deus insistentemente pelo tempo em que Ele achar que é o melhor, não que você achar que é melhor. Ah, mas eu preciso dar resposta para ontem. Você precisa da resposta de Deus. Se for para ontem, Deus vai te dar a resposta logo. Se não for para ontem, Ele não vai te dar. Ele sabe o que é melhor, Ele sabe qual é o tempo certo. Então, não apresse o processo de Deus. Busque a resposta dele. E é assim que Ele vai falar com você. Mas Ele pode também usar outros métodos. Ele pode usar uma confirmação de uma pessoa. Às vezes você está pedindo oração, Senhor, me dá a resposta para isso. Na oração, às vezes, não veio nada. Mas ali, no dia seguinte, alguém fala para você, olha, tá acontecendo assim, assim, assado, e eu tô com essa proposta aqui, eu gostaria que você analisasse. Vamos supor que você tá pedindo uma proposta de emprego, assim, só como um exemplo. Aí você, poxa, eu tô orando para Deus e essa pessoa apareceu. Aí o que você vai fazer? Vai pegar a oportunidade já de cara?
Não, você espera. Você vai, volta para o seu quartinho, volta para sua tenda do encontro e vai falar: Senhor, me apareceu essa proposta aqui. É da tua vontade? É o melhor para mim? Eu preciso de um conselho do Senhor. E ali ele vai te dar a resposta. E aí você pode dar a resposta aí para essa pessoa que te fez isso, que te fez essa proposta. Mas existem também outros métodos. Você pode escutar uma música e aquela música fala para você. Você pode ver a natureza e a natureza fala com você. A gente não limita o que Deus, a forma como Deus nos responde. É um risco você querer limitar a forma como Deus te responde, porque na Bíblia você vê várias situações em que Deus não responde com palavras, ele responde com situações. Por exemplo, Jó, quando ele falou com Deus, ele viu Deus num redemoinho, um redemoinho leve. E ali Deus falou com ele através daquele redemoinho. E se o Jó fosse falar com qualquer pessoa sobre aquela situação, a pessoa ia dizer assim: não, isso não faz sentido. Eu não sei se isso foi de Deus, não sei. Mas assim, é isso que acontece. Quando você vai falar com alguém sobre uma situação, a pessoa vai te colocar dúvida. E aí aquela palavra de Deus pode sair por causa da tua incredulidade. Então assim, Deus falou com você, meu, foi um passarinho voando. Se você tem certeza, ele colocou no seu coração que aquele passarinho voando é a resposta do que você pediu, creia, creia e não duvide. Porque Deus fala da forma que ele quiser. Esse vídeo te abençoou? Deixa uma curtida, siga o canal e meu nome é Fabiane Santos. Esse canal serve para levar o reino de Deus para todas as áreas da sua vida e eu te convido a assistir os outros vídeos, que tem muito tema interessante aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Abraço, tchau!